Olá, olá, bem-vindos à nossa última aula que nós teremos dos aminoácidos e nós estaremos falando sobre um conjunto de aminoácidos, os BCAAs, que trabalham firmemente, né, na nossa saúde, principalmente esses aminoácidos essenciais. Eles são muito importantes para vários fatores, principalmente para evitar um catabolismo proteico muscular. E a gente vai estar falando sobre eles hoje aqui na nossa aula para encerrarmos a última aula do nosso módulo 5. Então vamos lá. Esse conjunto de aminoácidos, conhecidos como os BCAAs, que é uma sigla em inglês, no entanto em português são os ACRs, que são aminoácidos de cadeia ramificada. Eles são um conjunto de 3 aminoácidos essenciais, portanto, nosso corpo, né, precisa ingerir, né, ou seja, precisa receber da dieta, é a leucina, isoleucina e a valina, tá? E cerca de 35% dos músculos estriados são constituídos por esses 3 aminoácidos, ok? Então, é muito importante. Eles são também precursores do HMB, que é o ácido beta-hidroxibeta-metilbutírico, que é uma substância produzida pelo organismo no processo da metabolização da leucina. Participa do ciclo de Krebs, regeneração de bainha de mielina. Então, hoje em dia, os médicos nutrólogos, né, e alguns neurologistas já estão usando o BCAA para prevenir a neurodegeneração. São seus potenciais efeitos terapêuticos, né? Essa questão de atenuar também a perda de massa magra durante a redução da massa corporal. Então, durante o emagrecimento, é muito importante também ter esses aminoácidos em equilíbrio, a leucina, a isoleucina e a valina. Favorecer o processo de cicatrização, melhorar o balanço proteico muscular em indivíduos idosos, porque o idoso ele faz muita sarcopenia, né? E isso proporciona, então, uma fraqueza maior muscular. O idoso fica com dificuldade, às vezes, de fazer coisas básicas do dia a dia, né? Sentar numa privada, levantar, tomar um banho, né? Então, a gente precisa também prevenir essa perda de massa muscular, principalmente para os idosos. E tem que começar cedo, tá, gente? O ideal seria já fazer exercício de força quanto mais cedo na vida, melhor, né? Fortalecer os músculos e a suplementação diária com uma boa alimentação e um suplemento já a partir dos 40, 50 anos, tá bom? E principalmente para quem faz atividade física, mesmo que seja uma caminhadinha leve aí. Quem é vegetariano deve suplementar mais cedo, por volta dos 40 anos. Quem ainda come alguns derivados, né, de alimentos assim de origem animal, pode então consumir, as mulheres após a menopausa, o homem após os 50 anos, né, quando não consome nada de origem animal, mais cedo, combinado? Vamos focar nisso aí para ajudar os nossos pacientes. Também ele tem um efeito benéfico, os BCAAs, no tratamento de patologias hepáticas e renais. Também muito utilizado, vocês já ouviram falar e os nutricionistas já usam bastante, né, nessa indicação, para a questão anabólica e anticatabólica. O anabólico ainda tem muita controvérsia em estudos, tá? Alguns dizendo que ajuda no anabolismo, outros não. Porém, anticatabólico, isso aí é de fato já registrado em todos os artigos científicos estudados. A suplementação com BCAA, ela principalmente, né, o fator principal aqui é retardar a fadiga central, tá? Que pode ocorrer durante o exercício intenso e prolongado. O glicogênio muscular ele pode ser depletado e os músculos podem aumentar a sua dependência dos BCAAs, principalmente como fonte de energia, porque você está gastando glicogênio muscular ali naquele exercício, reduzindo então a proporção plasmática de BCAA com relação ao triptofano, tá? Porque eles acabam competindo, né? O triptofano competindo com esses aminoácidos durante o exercício, aí a pessoa fica com uma fadiga central, né? Com relação ao aumento da massa muscular, existem trabalhos mostrando que o BCAA antes do exercício
aumenta a síntese proteica por estimular alguns hormônios, tais como os de crescimento, né, o GH, e a insulina e a testosterona, melhorando assim a massa muscular. Em esporte de longa duração, a diminuição do BCAA pode levar a uma supressão do sistema imune através da diminuição dos níveis de glutamina. Então, é muito importante para o equilíbrio também do sistema imunológico a suplementação no atleta. E tem agora já consolidado mesmo os efeitos da suplementação dos BCAAs, né, dos aminoácidos de cadeia ramificada na cirrose hepática descompensada. Então, o paciente que está com uma cirrose descompensada, ele concentra mais amônia e isso causa doenças neurológicas, a encefalopatia, né, que vai causar distúrbios motores, distúrbios psicológicos. Então, o paciente passa por alguns estágios bem dramáticos aqui, tá? Quem quiser se aprofundar mais, eu deixei aqui para vocês na aula alguns estudos para serem lidos, né? E vocês vão poder entender melhor como que os BCAAs fazem essa desintoxicação da amônia no organismo, tá bom? Então, esses estudos aqui que eu coloquei foram de vários autores, eu coloquei 3 estudos aqui para vocês avaliarem, e que o de Ishira e Nakaya avaliou pacientes com câncer hepático e cirróticos também, e houve uma melhora da concentração sérica de albumina com a suplementação de aminoácidos de cadeia ramificada, os BCAAs. E depois nós temos aqui o de Nishiguchi e Santana e Salomon, que mostrou que houve manutenção dos níveis séricos de albumina com a suplementação desses pacientes cirróticos, tá? E também cirróticos descompensados, e houve então essa manutenção dos níveis séricos, que geralmente a albumina ela cai bastante no paciente com o câncer, né, o câncer hepático principalmente, e nos cirróticos diminui, mas não tanto, só que a suplementação tem ajudado nesse equilíbrio. Nós vamos começar falando sobre esses aminoácidos pela isoleucina. Tá? E é muito importante que durante essa aula eu vou explicar várias vezes para vocês algo que não pode sair da cabeça. Sempre suplementá-los juntos, tá? Porque, por exemplo, a isoleucina, ela tem um metabolismo glicogênico como cetogênico, tá? Já a leucina, ela é cetogênica e a valina glicogênica. Então, a gente sabe que o equilíbrio entre eles é que fazem o efeito dos estudos, tá? A isoleucina aqui no relatório da paciente que já vem sendo, né, avaliada desde lá dessas primeiras aulas de aminoácidos, deu o seguinte valor, ó, 4,425, arredondamos então para 4,43, então deu uma frequência alterada, tá? E a gente precisa jogar essa frequência para o normal. E sabendo que é um aminoácido essencial, a gente sabe que o corpo não produz, nós precisamos fazer o que então? Precisamos colocar para dentro do corpo da pessoa. Ela precisa ingerir mais, ou através da alimentação ou da suplementação, ok? Por isso que a gente pode ver, ó, o relatório apresentou pouco anormal, né? Com esse parâmetro o analisador apresenta boa sensibilidade, mas, olha lá, deve-se manter um bom critério entre a medição aqui do analisador e a anamnese clínica. Então, a gente precisa ver se aquela paciente precisa mesmo da suplementação. E tem que avaliar em conjunto a isoleucina, a leucina e a valina, tá? Para saber que proporção que a gente vai suplementar essa paciente, beleza? Então, vamos lá. A isoleucina, ela é um isômero da leucina e tem um papel importante na regulação da glicose no sangue e no equilíbrio do nitrogênio no corpo, porque é aquilo que eu falei, ela é glicogênica e também cetogênica. Então, vai atuar nas duas vias aqui. A isoleucina aumenta a proteína muscular e ajuda a reparação depois de um treino intenso. Então, vamos lá
de novo, reforçando, os BCAAs, o conjunto dos 3 aminoácidos, são indispensáveis para a manutenção da proteína corporal, além de serem fonte de nitrogênio para a síntese de alanina e de glutamina, ok? Que são aminoácidos não essenciais, certo? Existem evidências demonstrando o papel fundamental dos BCAAs, especialmente da leucina, na regulação dos processos anabólicos, envolvendo tanto a síntese quanto a degradação da proteína muscular. Então, a gente vai falar bastante sobre a leucina daqui a pouco e a importância dela nessa questão. Então, aqui vocês vão ver que a bioquímica da isoleucina é aquela que eu acabei de dizer, que ela é glicogênica e cetogênica, e a gente tem que estar sempre suplementando junto com a leucina e com a valina. Aqui nós temos os benefícios, né, da isoleucina, que tem a capacidade de aumentar a síntese de hemoglobina, participa no metabolismo glicídico e ajuda a regular a glicemia. Eu já peguei pacientes, olha só, com uma questão assim de hemoglobina baixa, sem ter anemia ferropriva, com a B12 estando em equilíbrio, com a B6 estando em equilíbrio. Então, a gente tem que sempre avaliar o paciente como um todo. Às vezes ela tem uma depressão de aminoácidos, né? Então, o metabolismo proteico daquele paciente é ruim. Então, a pessoa tem queda de cabelo, tem uma fadiga muscular muito maior do que as outras pessoas, depressão proteica, né? E sempre olhar para depressão proteica e energética, porque tem gente que vive cansado, ainda mais agora pós-Covid, nós estamos pegando pacientes no consultório com muito problema relacionado com a produção energética. Então, a gente tem que, muitas vezes, trabalhar nutrientes para a biogênese mitocondrial da célula e, principalmente, o catabolismo proteico nessas pessoas está muito elevado, precisando, então, dos aminoácidos, tá? Tudo isso tem que ser avaliado. E a gente pode ver aqui com relação à isoleucina, que ela, então, participe da síntese proteica. Os praticantes de exercícios físicos regulares devem ter um consumo bem legal da isoleucina, tanto na alimentação quanto na suplementação. Participa ainda na regulação do metabolismo da timo, do baço, da glândula pituitária, que é a hipófise, né? Utilizado nos tratamentos das doenças neurológicas, principalmente no caso da encefalopatia hepática. Aqui a gente tem então os alimentos mais ricos em isoleucina e também você pode olhar a necessidade diária, desde bebês até lactantes, né, idosos, crianças. E a gente pode observar que aqui é uma dosagem, né, que é miligrama por quilo de peso para pessoas que são saudáveis, tá? Aqui a gente não se trata, quando a gente põe as RDAs aqui, que RDA, lembra? Recomendação diária, e EAR é o mínimo que a pessoa tem que utilizar. Aqui seria o mínimo, aqui seria o máximo, tá? Então, a gente observa que essa quantidade de isoleucina deve estar na alimentação das pessoas. Na suplementação sempre será um extra, tá? Que a gente coloca quando há necessidade. Vamos então agora para a leucina. Nessa paciente avaliada, nós podemos observar que deu 3,03 na frequência, portanto está dentro do normal, 2,07 a 4,57. Então, nesse caso, a gente pode ver que o BCAA dessa pessoa não vai precisar de uma grande proporção. Daqui a pouco a gente vai chegar lá na indicação, como utilizar na suplementação, e eu vou explicar bem a fundo para vocês isso. Nós podemos ver que a leucina, ela é o aminoácido que tem o maior impacto na síntese proteica, e já vocês vão saber por quê. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tal como os outros aminoácidos de cadeia ramificada, é metabolizado nos músculos e não no fígado, tá? A metabolização. A leucina ajuda a aumentar os níveis do hormônio de crescimento, o GH, e consegue atrasar o início do catabolismo, certo? Então, a pessoa ela degrada bem menos músculo quando ela tem um nível de leucina em equilíbrio no seu corpo. Geralmente, essas pessoas aqui acabam tendo uma boa massa muscular. Este aminoácido ajuda a aumentar a energia, força e ganhar massa muscular, certo?
Por que será? Então vamos lá. Ela tem um poder muito grande, né, na ativação da mTOR. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora, tá? Então, a leucina, né, ela é apresentada quando você coloca ela no teu corpo através da alimentação, da suplementação, por moléculas de reconhecimento desse aminoácido, tá? E a enzima mTOR, ela já vai poder ali ser ativada, ela é ativada pela leucina, recebendo esse estímulo, e aumenta então fatores que regulam o processo da produção, tá, de proteína. Olha que interessante. Então aí ocorre então lá no núcleo da célula, né, a transcrição, depois a tradução, e lá nos ribossomos vai havendo então a produção da proteína, tá? Ela já é transmitida aqui a informação, e a gente pode ver que a leucina, ela tem um efeito muito importante nessa síntese proteica muscular, ocorrendo isso tudo no músculo. E as proteínas musculares são sintetizadas, ou seja, traduzidas, quando a informação genética, que é a informação da sequência de aminoácidos da proteína no DNA, é transcrita pelo RNA mensageiro, sendo os aminoácidos necessários transportados pelo RNA transportador. E com base nessa informação, ocorre o acoplamento dos aminoácidos. A leucina, ela ativa um fator de iniciação da tradução que regula o processo de síntese, que é a tradução, da mesma maneira que hormônios como a insulina, que dessa forma promove a síntese proteica muscular, tá? E aqui a gente pode ver que uma formulação de aminoácidos essenciais enriquecida com leucina demonstrou o mesmo efeito benéfico no crescimento muscular, que é aproximadamente 7 vezes o mesmo peso em proteína do leite. Olha lá, aqui nós podemos ver a ingestão, né? Em azul após a ingestão. Vocês viram como que aumentou bastante, né? Então, mediu-se aqui o aumento nas taxas de síntese proteica muscular em mulheres idosas que consumiram 3 gramas de uma formulação de aminoácidos essenciais enriquecida com leucina, ou 20 gramas de proteína do soro de leite, que seria o whey, tá? Então, a leucina, ela ajudou muito na síntese proteica muscular. E, voltando aqui, a gente pode ver que a leucina, ela sinaliza para a mTOR, né? Que a mTOR, ela é uma enzima muito importante para estimular a produção, né, de proteína no músculo. Ela vai ativar, então, todo esse processo da síntese, né, lá nas células, para fazer todo esse processo de tradução para os ribossomos produzirem, então, e transportarem através do RNA mensageiro, né, ele vai codificar, e do transportador vai levar essa informação para produzir proteína lá no músculo. Então, é bem interessante. Tem muito estudo sobre a mTOR, tá? Então, se vocês quiserem se aprofundar mais nessa questão, procurem aí na internet, tem o estudo que eu deixei nas referências da aula para vocês entenderem melhor. Então, o importante é vocês entenderem o seguinte, que é essencial a leucina para evitar o catabolismo proteico muscular. Que não é só importante para ficar forte, tá, gente? É preservar perda. As pessoas quase não ligam muito para ganhar músculo. Aí depois, quando chega na terceira idade, tá tudo arrebentado, né? Dói joelho, dói braço, dói tudo que é lugar. Por quê? Tá forçando as articulações. Você não tem musculatura para sustentar o seu corpo. Aí é óbvio que você vai ter aí um desgaste, né? E você vai ter artrose, né? Vai ter um desgaste nas articulações e não vai conseguir, às vezes, andar, né? Nem se movimentar por falta de músculo. Tem gente que faz cirurgia de quadril, né? Por causa de desgaste na cabeça do fêmur, e às vezes não consegue se recuperar também por falta de massa muscular. A valina, vamos avaliar agora a valina. Nessa paciente, está pulsando em 6,21 Hz, então houve realmente um aumento no desequilíbrio desse aminoácido no organismo da paciente.
Então, ó, 2,01 a 4,89 seria a pulsação em hertz em equilíbrio da valina no organismo. Como deu pouco anormal, a gente vai avaliar como um todo aqui, e aí a gente pode ver quanto que a paciente vai precisar suplementar, tá bom? A valina é um aminoácido essencial glicogênico e é convertido em isobutil-CoA por desaminação e descarboxilação e em ácido propionóico por oxidação do grupo metil e descarboxilização. Então, a valina, assim como a isoleucina e leucina, possui cadeias laterais ramificadas. Portanto, ao contrário do metabolismo preferencial no fígado, como os demais aminoácidos essenciais, estes três são oxidados principalmente no tecido muscular, adiposo, renal e cerebral. Por isso que o uso deles em conjunto nessa questão. E o interessante é que como a leucina é altamente cetogênica, ela é ótima para o cérebro, né? A valina é glicogênica, então ela vai ajudar a repor o glicogênio muscular. E a isoleucina, ela tem um pouquinho de cada, ela é o equilíbrio aqui, né? Então, o que a gente pode observar? Que esse tecido muscular, adiposo, renal e cerebral contém uma única aminotransferase que não está presente no fígado e age em todos os 3 aminoácidos de cadeia ramificada, ok? No caso, a gente está falando aí da mTOR, tá? Os alimentos ricos em valina são esses, aqui de origem animal e vegetal, e essa é a dosagem para indivíduos saudáveis, a quantidade por quilo de peso. Lembra que sempre é miligramas por quilo de peso para manter essas pessoas aqui saudáveis. Lembrando que, olha só, o bebê de 0 a 6 meses precisa de 87. Então, o bebê ele tem que tomar leite materno ou, se não for possível, fórmulas específicas para bebês, para ter todos esses aminoácidos que a gente falou, principalmente a valina, né? Porque a valina ela é glicogênica, o bebê precisa de bastante glicose também na medida certa, né? As crianças, ó, vai diminuindo, né? E depois a gestante precisa bastante, ó. As lactentes, as mamães que estão amamentando. Então, muitas pessoas falam assim: ah, mas BCA pode suplementar para quem está amamentando? Pode, não tem problema nenhum. E gestantes? Bom, gestantes a gente não consegue avaliar pela biorressonância, né? Que a gente não faz exame de biorressonância em gestantes. Então, a gente, na prática clínica, eu passo somente para aquela gestante que vomitou muito, não está conseguindo comer bem, e aí a gente suplementa. É uma paciente que faz muito catabolismo muscular, é uma paciente que tem uma densidade muscular muito pequena, né? Que a gente faz na avaliação nutricional, a avaliação antropométrica, né? E aí a gente avalia ali como que é a massa muscular da paciente. E a gente percebe quando o paciente precisa ou não na questão da gestação, ok? Quando e como suplementar leucina, isoleucina e valina? Como eu disse para vocês, a gente não indica fazer separadamente para ter um efeito bem de equilíbrio, tá? E a gente já começa a suplementar do pouco anormal ao severamente anormal. E as dosagens, como que a gente deve usar? Todas as dosagens, seja 2 por 1 por 1 ou 4 por 1 por 1, tem que ser 0,20 gramas de BCA para cada quilo de peso na suplementação, ok? É por quilo de peso. Agora, o que seria 2 por 1 por 1? Seria 2 de leucina para 1 de isoleucina e 1 de valina, ou seja, uma dose, tá? Por que eu não coloquei de cada um aqui? Porque não compensa manipular, gente, sai muito caro. Melhor você já comprar de boa qualidade que tem aí no mercado, que nós temos muitos suplementos de BCAA bons, né, com marcas boas, por exemplo, tem a Gront, tem a Integral Médica, entre outras muito boas. Então, o que a gente pede? Para você avaliar a necessidade. Por exemplo, quando a gente fala de isoleucina, tá? E de valina, sempre a mesma dose para elas, tá? Em todos os casos. Existe até hoje em dia de 8 por 1 por 1. Mas o 8 é quando a pessoa faz uma musculação muito pesada para ganho de massa muscular, então ela rebenta muito os músculos.
ou uma pessoa que está num catabolismo muscular enorme, que chegou assim, não conseguir nem fazer fisioterapia. Mas no dia a dia, na prática clínica, a gente usa o 2 por 1 por 1 e o 4 por 1 por 1, tá? No caso dessa paciente, vamos voltar aqui para vocês avaliarem o seguinte, ó. Ela teve a isoleucina dentro do padrão normal. Então, se a gente fazer o 2 por 1, já vai dar de bom tamanho, porque tanto a isoleucina quanto a valina dela deu pouco anormal. Então, não há necessidade. Se aqui tivesse aqui no moderadamente anormal ou no severamente anormal, aí sim a gente teria que não colocar 2 por 1 por 1, aumentar um pouquinho mais a dose da isoleucina e a dose da valina. Eu já fiz isso em pacientes, tá? Aí eu procurei um produto que aumentaria essa quantidade. Também passei para ela a prescrição de manipulação para ver se não ficaria muito cara também. E ela avaliou essa questão. E aí acabamos achando um produto que tinha uma quantidade maior de isoleucina e de valina, porque a leucina estava em equilíbrio. Mas é bem raro acontecer da gente encontrar a leucina normal e moderadamente ou severamente anormal a isoleucina e a valina, tá? Na prática clínica eu tenho visto aqui com relação ao analisador quântico. Então, é bem raro. Agora, as condições mais normais que vocês vão encontrar, vai ter que utilizar essa dosagem. A 4, 1 por 1, a gente usa mais nas pessoas que estão praticando exercício físico mais extenuante muscular. Por exemplo, quem faz endurance, né, pessoas que andam de bike por muitas horas, elas vão ter fadiga central e vão ter também uma exaustão muscular e vão perder massa muscular no final do treino se não utilizar o BCAA. Então, para prevenir a fadiga, anotem aí, a fadiga central é antes do treino, o BCAA, e para preservar músculo pós-treino. Isso quando a pessoa não está usando whey, tá, gente? Porque o que eu tenho observado no geral? Que tá quase que caindo em desuso os BCAAs quando a pessoa já usa o whey. Porque o whey já vem com BCAA em uma boa quantidade de leucina. Aí, quando a pessoa tem realmente um desgaste muito grande, é uma triatleta, é uma pessoa que treina mais de 3, 4 horas por dia, aí ela vai precisar tomar tanto o whey como ela pode suplementar com 4-1-1 ou com 8, marca aí, ó, para quem atende pacientes na área de nutrição esportiva. 8-1-1, tá? Que é usado para essas pessoas que têm um alto desgaste muscular. Eu já usei uma vez o 8-1-1 para uma paciente que ela teve câncer e teve um catabolismo muscular muito severo, que ela não estava conseguindo nem fazer a físio. Porém, nos pacientes com câncer, eu já tenho utilizado o 4-1-1 com um resultado fantástico na sarcopenia, né? Que é a perda mais severa de massa muscular. O 8-1 é mais mesmo num esporte que exige muito mesmo dos músculos, tá bom? Tem um desgaste maior. Essas são as referências e terminamos aqui o nosso módulo 5 e espero vocês lá no módulo 6. Um grande abraço e até lá!